Vamos à palavra do Senhor, queridos, em Lucas, no capítulo 8. Capítulo 8, de 1 a 3, nós temos falado muito dessas mulheres que serviram a Jesus. Capítulo 8, versículo 1 a 3. As mulheres que assistiam Jesus. Aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Vamos para Romanos, no capítulo 16. Capítulo 16 de Romanos nos fala de algumas mulheres que nós podemos citar como grandes colaboradoras da seara do Senhor. E aí quem fala agora é o apóstolo Paulo, com uma forma de reconhecimento. Alguns versículos. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo à igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim inclusive. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Versículo 6, saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Versículo 12, saudai Trifina e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Peste, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, igualmente sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Essas passagens bíblicas nos ajudam, nos encorajam a pensar como era a vida das mulheres que serviram a Jesus no tempo de Jesus e posteriormente também no tempo do apóstolo Paulo, em relação à sua igreja. A palestra, eram 2 palestras, mas eu transformei em uma só. O que é SAF e o que é que a SAF faz? Nós, pela graça de Deus, com a cooperação de todos vocês, desenvolvemos esse encarte que vocês receberam hoje. É um encarte chamado o quê? Receberam? Como é o nome? Eu amo a minha SAF. Será que nós amamos a nossa SAF? Dentro tem 2 partes, o que é SAF e também tem o que a SAF faz. Às vezes nós estamos tendentes a cobrar das irmãs sobre a SAF. A irmã mal entrou na igreja, a gente já vai convidando para a SAF. Mas precisamos saber se as irmãs sabem o que é SAF. Se as irmãs sabem a importância da SAF. Se as irmãs sabem o que a SAF faz. Às vezes alguém está na igreja tantos anos, vendo tanta coisa boa da SAF. Tantas irmãs maravilhosas, com tanto trabalho, tanta dedicação, tanta abnegação, tanto serviço, tanta oração, missões, evangelização, ação social, visitação. E alguém diz assim, eu não gosto da SAF. Mas por que não gosta da SAF? Precisa conhecer a SAF. Então precisamos orar por essas irmãs para que elas entendam o que é SAF. Então o que é a SAF e o que é que a SAF faz? Onde é que nós estamos? Estamos na Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós podíamos estar em outra igreja, nós temos aqui com muita alegria, eu não sei se ela veio mesmo, elas vieram, irmãs da Igreja Batista, irmãs da Igreja Católica e irmãs da Igreja da Assembleia de Deus. Por que essas irmãs estariam no encontro da mulher presbiteriana? Porque elas veem que aqui realmente, elas poderão ver Jesus no nosso meio também. Nós temos o valor também como elas têm. Poderíamos ter nascido de novo na Igreja Batista, por que não? Elas também recebem Cristo. Vê Cristo, toca nas vestes de Cristo. Poderíamos ter nascido de novo na Assembleia de Deus, em outra igreja, genuinamente evangélica, mas o Senhor Jesus nos fez nascer nesta igreja. Então, por amor a Jesus, nós temos que amar, em primeiro lugar, Jesus, a sua obra,
e a igreja que Ele nos colocou. E dentro da igreja presbiteriana tem um lugarzinho específico para nós como mulheres trabalharmos para Jesus, como as mulheres trabalhavam no passado. Embora no passado elas não tinham o nome de SAF, né? Mas nossa igreja organizou uma sociedade para nós trabalharmos, porque nossa igreja é organizada. Vocês viram ontem os padrões de ordem, a liturgia, tudo a igreja tem, a Constituição, então nós temos que ser organizados. Então estamos na IPB. Essa é a nossa igreja presbiteriana do Brasil. Essa é a nossa logomarca que deve estar no nosso coração. A marca tem uma função muito especial na vida das pessoas. Quando nós pensamos, por exemplo, em um limpador de panelas, para dar brilho às panelas, qual é a marca que vem na nossa cabeça? Está vendo? Quando nós pensamos no leite mais gostoso do mundo, quem é que nós pensamos? Nestlé Ninho, que é na Nestlé, não é? Quando nós pensamos, por exemplo, numa sapato ou numa sandália confortável e bonita para a gente andar, qual é a marca? Usaflex. Está vendo aí? Quando nós pensamos numa sandália bem gostosa, de plástico, leve, sandália, agora é sandália, que todo mundo fica bonito e tem vários pares, qual é a sandália? Está vendo? E quando nós pensamos no Brasil, no trabalho eficaz das mulheres na igreja, quem vocês pensam que o Brasil, o mundo evangélico conhece? SAF. Marca. E quando se pensa numa igreja séria, reformada, uma das igrejas mais sérias do Brasil, a igreja que tem 157 anos no Brasil, qual é a igreja? Nós somos dessa igreja. Nós somos mulheres presbiterianas. De onde nós viemos? 12 de agosto de 1859. Muito triste a gente ser de uma igreja, não conhecer a história da nossa igreja. Como a nossa igreja é. E não sabemos comportar dentro daquela igreja. Vocês viram o reverendo Adilson falando ontem. Cada denominação tem uma formatação, um tipo de governo. Um manda em tudo, não é? Que são os episcopais. Outro, todo mundo manda num, ou manda em tudo. É outro tipo. E aqui não, nós somos uma igreja federada, uma federação de igrejas. Então nós temos que conhecer nossa igreja. 12 de agosto de 1859, chegou aqui quem? Um missionário com 26 anos, que veio da igreja dos Estados Unidos, para plantar uma igreja aqui chamada Igreja Presbiteriana do Brasil, e nós somos fruto disso. Começou assim a nossa saga de amor ao Evangelho, da salvação e às doutrinas reformadas aqui no nosso país. O pioneirismo de Simonton e a paixão missionária de Simonton deixaram para nós muita coisa como seus herdeiros nessa igreja. E também, inclusive, exemplo de uma vida piedosa, de uma visão expansionista da obra evangelizadora no solo brasileiro. A nossa igreja presbiteriana, ela é uma igreja missionária. E nós, como SAF, estamos dentro, temos que ter a mesma tendência. Quem somos nós hoje, depois de 157 anos? Vejam aí, 5.500. Quantas congregações? Quantos pastores? 8.500 pastores, né? 3.200 missionários, 25.000 presbíteros, 34.000 diáconos. Essa é a nossa igreja. Dados tirados do folder dos 157 anos do culto especial na Bahia, né? No estado da Bahia, em Salvador. 800 mil membros comungantes e 200 mil membros não comungantes. Somos quantos nessa igreja nesse momento? 1 milhão de membros. Pensem aí, e dentro desse 1 milhão de membros está a nossa SAF. E a nossa igreja é uma igreja de vocação missionária. E somos a SAF dessa igreja. Essa logomarca, quando aparece em qualquer lugar, é o símbolo da SAF. E deve ser usada em tudo que nós fizermos. É a nossa logomarca. Criei aí uns desenhos, vai demorar um pouquinho. Temos que saber que a nossa SAF surgiu em 11 de novembro de 1884, na cidade do Recife,
na Igreja Presbiteriana de Pernambuco. No começo era a Associação Evangélica de Senhoras, e foi criada pelo reverendo e ao seu conselho, o reverendo Smith, e dona Carolina Smith foi a nossa primeira presidente de SAF. E hoje nós temos quantos aninhos? Vamos fazer agora em novembro? 132 anos. Temos andado esse Brasil todo e mostrado às amadas irmãs em especial que ter 132 anos não é sinônimo de velhice, é sinônimo de ser uma sociedade edificada. E no caso da SAF, edificada nem quem? Na rocha que é quem? Cristo. A nossa igreja prega Cristo e nós fazemos isso por Cristo. Não se faz 132 anos por conta própria, se faz porque o Senhor deixou-nos ter 132 anos. Se a SAF da sua igreja não está bem, dê um polimento. Digamos que nós temos uma joia em casa, que passou de mãe para filho, uma joia de ouro fino, ouro puro, e está lá no baú especial, e está opaca, está sujinha. O que é que nós devemos fazer para ela revigorar? Dar um polimento. Então, se nossa SAF não está brilhando tanto, vamos dar um polimento na nossa SAF, porque ela é uma joia, e não se alcança 132 anos de qualquer jeito. E não se troca uma sociedade com 132 anos, uma organização com 132 anos, uma instituição bancária com mais de 100 anos, porque está velha. Dá-se um polimento. Foi isso que aconteceu com empresas como Alpargatas, e que nós continuamos lembrando da sandália havaiana, com o Bombril, que nós continuamos lembrando com o melhor limpador de panelas, e também com a Volkswagen, a Chevrolet, a Avon, que tem mais de 130 anos, o próprio Banco do Brasil, a própria Caixa Econômica, os Correios e Telégrafos. Eles não foram fechados porque são velhos, eles estão sendo cada vez mais revigorados. Então a SAF, ela, em seus objetivos, pode continuar forte, porque não é a idade da SAF que a torna velha. A SAF é lugar de toda mulher presbiteriana, desde jovem até a mais tenra idade, a idade de 100 e tantos anos. É ali que é o lugar dela. Nós nem vamos jogar as jovens fora, nem também as experientes fora. Vamos abraçar todas, porque a SAF é o lugar da auxiliadora. Está aqui em Gênesis 2:18. O que nós somos? A SAF é um agrupamento de auxiliadoras, e foi Deus que disse que nós somos auxiliadoras, idôneas para auxiliar as nossas famílias, nossas igrejas e nossa sociedade. Se alguém perguntar que utilidade tem a SAF são as mulheres da igreja com uma utilidade dentro da palavra de Deus, e uma delas que nos ajuda a pensar na nossa utilidade é 1 Pedro 2:9, que é o tema, né? Serve de base para o tema desse encontro. Mulher presbiteriana, proclamadora das boas novas, por excelência. Vamos ler junto o nosso versículo completo? Vós, pois... Pronto, é isso que nós somos. Estamos inseridas no contexto dos bilhões, dos centenas de bilhões, ninguém sabe quantos Jesus salvou, não é? Como raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Nossas irmãs da Assembleia estão no ciclo de oração, estão aí. Nossas irmãs da Batista, outras irmãs de outras denominações, genuinamente evangélicas, estão aí. E as presbiterianas também estão aí. Mas não para ficarmos sentadas nos bancos, apenas recebendo mensagens lindas como essa, de ver Jesus, tocar em suas vestes, e tantas outras, crescendo, cuidando de nós apenas, e esquecendo a grande obra salvadora do Senhor, que é a vocação da nossa igreja, uma igreja missionária. Porque nós somos o quê? Proclamadoras das boas novas. Aonde nós estivermos e da forma que Deus nos colocar. E se ainda nós não tivéssemos nenhuma razão específica para servir a Jesus, a maior razão para você e eu servirmos a Jesus é a razão da redenção. Ele nos salvou. Nós poderíamos estar no mundo, jogada, candidatas ao inferno. É a palavra forte, mas é a verdade. Mas Ele nos arrancou. Tem versículo na Bíblia que diz que o Senhor
não é? Estendeu, tirou a sua capa e com o seu braço estendido foi nos buscar no fundo do poço para nos salvar, transportando do reino das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós sabemos o peso da salvação, quem serve a Jesus, como as mulheres de Lucas 8, versículo de 1 a 3, as mulheres lá de Romanos que nós lemos, é porque sabe o que é ser salva por Jesus. Sabe o que é ter uma família de 30 pessoas, nenhum seguia Jesus, estão nas trevas e você está na luz. Nós somos gratas ao Senhor até a nossa morte. E servir a Jesus é a nossa maior alegria. Não é nem obrigação, é alegria. Dentro dessa igreja que nós vimos aqui, tão grande, de 1 milhão de membros, nós somos muito pequenas. Não podemos nos vangloriar. Veja quem nós somos estatisticamente. Embora atrás disso aí tem um número que não aparece, mas deve aparecer. Não aparece por quê? Porque nós temos vergonha de ser SAF? Ou porque nós não queremos contribuir com a obra de Cristo e ficamos atrás da cortina, dizendo, não, o que precisar eu ajudo, mas não ajuda na frente da batalha conosco, na linha de frente, no bom combate de Cristo. 83 confederações, somos o máximo que podemos ser, porque graças a Deus, a cada sínodo é uma confederação. Mais de 300 federações não é o máximo, poderíamos ser mais, porque tem mais federações sem ser organizadas. Poderíamos ser mais, vê, se nós temos quantas igrejas apareceram no começo aí, quem decorou? 5.500 igrejas, na realidade, e congregações, quantas, quem decorou? Se somar as duas, dá mais de quanto? Mais de 10 mil. Na realidade, se cada congregação tivesse uma SAF e cada igreja uma SAF, quantas SAF nós teríamos? Mais de 10 mil. Está vendo que nós não somos grandes? Mais de 10 mil SAFs. O que está faltando para essas igrejas já nascerem com esse conceito da mulher presbiteriana ir para a SAF servir a Cristo? Cerca de 54 mil ou pouco mais de 54 mil na estatística, porque muitas irmãs não valorizam com o amor que eu tenho a vocês todas e a todas elas, mas nós temos que valorizar o relatório da estatística, colocar o nosso nome lá, preencher os nossos números, entregar nossas irmãs, porque nós temos mais de 54 mil mulheres na SAF, mas poucas preenchem o relatório da estatística, poderiam ser mais de 60 mil. E já existe um estudo que diz assim, que não se pode provar, mas nós vamos fazer uma pesquisa entre vocês, para dizer assim, em cada SAF, quantas mulheres da igreja não são da SAF, mas ajudam a SAF. Aí nós vamos ter uma ideia de quantas mulheres estão envolvidas na SAF, de forma direta e indireta. Quantas sócias da SAF tem a sua SAF? 10. Mas tem mais 10 ou mais 15 ou mais 20, que apenas 3 ou 4 ou 5 ou 10 ajudam. Então nós não temos 10 sócias, 10 mulheres trabalhando para Cristo na igreja, nós temos muito mais. Precisamos resgatar esse número, né? A partir de um amor desenvolvido em nosso coração pelo trabalho feminino. Nós temos que pedir a Jesus amar tudo que Ele nos dá, o marido, não é? Os filhos, o nosso trabalho, nossa casa, a nossa igreja e dentro da nossa igreja, a nossa SAF, que é o nosso cantinho, para um dia poder dizer de coração, não é? E até chorar se algo a atingir. Eu amo a minha SAF. Quem pode dizer isso? Eu amo a minha SAF, diga bem alto. Levante os lenços, quem pode dizer que ama a sua SAF? Glória a Deus, defendam a sua SAF. Muito bem, amém. Muito bem, tá? Em que a SAF se empenha para servir? Porque muita gente pode dizer assim, eu tenho uma SAF, mas ela não é uma SAF operosa. Vamos ver se ela não é operosa. Quando é que a SAF é operosa? Quando ela trabalha, quando ela ora, quando ela cuida, quando ela visita. Aí nós pedimos a vocês todas as fotografias que vocês pudessem enviar.
Muitas não estão aí porque quando se vai colocar num grande banner, ela tem que ter uma qualidade, né, fotográfica maior. Mas quem eles puderam fazer, eles colocaram. Do lado de cá, vocês estão vendo esses cartazes? Do lado de cá estão vendo os outros? Quem está do lado de cá, leia o que está escrito nos banners. Asaf. O outro. A outra. E o último aqui. Asaf misericórdia. Do lado de lá, vamos ler? Asaf auxilia na Zebe. Asaf honra e treina sua. Asaf ama Asaf. Asaf cuida da. E para frente. Asaf ama e une. E o último. Lá no final na saída tem um banner de um lado que diz assim: Asaf é criativa. E tem outro do lado de cá que diz assim: Asaf cuida de quem? Cuida. Vamos dizer juntos? Asaf cuida de quem cuida. E quem é que cuida? Pastores, evangelistas, missionários, diretorias, diáconos, presbíteros, professor de escola dominical, todos cuidam do rebanho do Senhor. E Asaf deve cuidar deles, não é? Como mães. Muito bem. Vamos ver aqui. Asaf é profundamente missionária. A igreja missionária, nós entendemos o ID do Senhor. E nós temos que ter o coração em missões. Essa é a grande obra do Senhor, a obra redentora. Não vale a pena ter uma Asaf que não pense em evangelizar, não pense em orar para o missionário, não pense em enviar oferta missionária, não pense em ligar para um missionário, não pense na obra do Senhor, distribuir folhetos, bíblias, visitar. Não vale a pena. Porque, segundo um pastor nos diz, eventos todo mundo pode fazer, mas o que a Asaf faz, nem todo mundo pode fazer. Tá? Então, a Asaf é missionária como quem? Priscila de Áquila, né? A Asaf é protetora de muitos, como quem? Febe. Já viram uma Asaf sem proteção, que não tem coração bondoso? Não é? Toda Asaf, irmãs, toda Asaf, quando o Brasil, IPB Brasil, pensa na Asaf, eles devem pensar como mães de oração, mulheres que se a gente chegar lá, cuida da gente. Eu sou, e a diretoria também, e as passadas também, exemplos vivos de que vocês cuidam da gente. Quando a gente chega num lugar, o pastor vai buscar, alguém vai hospedar, alguém vai dar um copo com água, alguém vai dar uma alimentação, vai buscar na rodoviária. Quando alguém está precisando que o filho viaje para outra região, Ana, verifique quem pode ver minha filha lá. Eu digo, pode se preocupar que lá tem uma Asaf. Às vezes a gente não diz que tem uma igreja, às vezes a gente diz que tem uma Asaf. Porque é referência de cuidado, de amor, de zelo, de carinho. E se você botar na sua filha lá para o Rio Grande do Sul, pode ficar certo. Cadê o Rio Grande do Sul? Vão cuidar ou não vão? A Sinodal Rio Grande do Sul, ali, dona Cíntia. Se mandar lá para o oeste da Bahia, vão cuidar ou não vão? Cadê o oeste da Bahia? Vão cuidar. Se mandar para Brasília, vai cuidar ou não vai das nossas filhas em Brasília? Não? Se mandar para Pernambuco, vão cuidar ou não vão? Vão, porque Asaf é protetora de muitos. A Asaf é mãe na igreja, não é mãe da igreja, é mãe na igreja. É assim como a mãe de Rufo era para Paulo, né? A Asaf é o quê? Misericordiosa como a sunamita. A gente não pode ver as coisas do Senhor, os pastores precisando de ajuda, precisando de hospedagem, missionários, e a gente se recuar, a gente recuar. A Asaf não recua, vai em cima para acudir, porque é misericordiosa. A Asaf deve ser estimada como Pésside. Quem é estimada é amada. A igreja deve amar a Asaf, mas a Asaf deve se fazer possível de ser amada. Todo mundo olhar para a nossa Asaf e dizer, a nossa Asaf é uma bênção. E a gente ama a nossa Asaf, né? A Asaf ora pelos filhos como quem? Ana, relógio de oração e projeto Ana, está aí para isso, para desenvolver as nossas irmãs em oração. A Asaf abraça e inclui todos, como Lídia, quando se converteu, convidou Paulo e todos que estavam com ele para ir à casa dele. E a Asaf
se defende e defende os que são de Cristo, como Esther. Irmãs, um dos pecados maiores que nós podemos cometer contra a SAF é a nossa omissão. Alguém falar da nossa igreja e a gente não defender. Alguém falar da nossa SAF e a gente com assertividade, com carinho, defender nossa SAF. Ou nós mesmas atacarmos nossa SAF. Isso é um pecado, omissão. Porque nós temos que ser aqueles que vamos defender o nosso povo. Defender a Igreja Presbiteriana do Brasil. Defender as nossas sociedades internas. Não brigando, mas em primeiro lugar orando e sendo assertivas e mostrando que nós temos nosso valor, não é? No bom combate de Cristo podemos ajudar. A SAF ama a Cristo como quem? Maria. Ninguém amava mais a Cristo como a mãe dele. A SAF auxilia a obra de Cristo como Susana e muitas outras mulheres, conforme Lucas. A SAF viverá. Olha que coisa linda. Sabe qual é a nossa vontade quando a gente ficar velhinhas? Não tem trabalho para fazer mais, está tudo bem em casa, graças a Deus. A comidinha foi feita, está tudo em ordem. E na igreja tem um culto de oração à tarde. Para onde vão as irmãs da terceira idade? Para a igreja orar. É o lugar mais gostoso de estar. Então a SAF viverá. Escrevam aí. Exceto se o Senhor não for por nós. A SAF viverá e morrerá, como Ana profetiza. Sabe aonde? Aonde? Na igreja. Isso é lugar de SAF, né? Muito bem, nós não podemos esquecer de quem nós somos. Nossa identidade, o pastor falou ontem, presbiterianas. Nós não podemos deixar de valorizar a nossa igreja e valorizar também o nosso lugar e valorizar também as demais sociedades internas. A UCP são nossos filhos. A UIBP são nossos filhos. A UPH são os nossos maridos e nossos filhos. Não é? A UPA são os nossos adolescentes. Nós temos que amá-los, ajudá-los nessa grande batalha da sobrevivência. E se nós quisermos que a SAF amanhã perdure, nós temos que tirar de casa o ouro que nós temos em casa. As filhas. Pensamos sempre em quem vai se converter. Amém. Se converteu e agora disseram, e deve ser uma realidade, porque é o segundo pastor que menciona, que tem muitas igrejas vindo, muitos irmãos de outras igrejas vindo para a Igreja Presbiteriana do Brasil. A Assembleia de Deus, Sai a Nossa Terra e muitos outros. O que é que nós devemos fazer com essas irmãs que chegam na nossa igreja, irmãs? Não é absorver a formatação denominacional da irmã e matar a nossa SAF. É aculturar as irmãs, treinar as irmãs no que é ser SAF. Elas não estão chegando? Se estão chegando é porque valorizam a nossa doutrina, a forma de nós adorarmos o Senhor da nossa vida. Então, na nossa igreja, as mulheres têm um lugar. Chegou 10 casais, são 10 mulheres, 10 moças, enfim, cada um no seu lugar. E as mulheres vão aprender a fazer SAF conosco. Se nós recebemos as irmãs e deixamos as irmãs trazerem a doutrina e a formatação da igreja dela para a nossa igreja, vamos matar a nossa SAF. Pensem nisso, irmãs. É para o bem da SAF que eu digo isso, com amor que eu tenho a vocês e a SAF. Vamos receber as irmãs, vamos abraçar, vamos agradecer, mas vamos discipular, vamos treinar e vamos dizer a ela, querida, seja bem-vinda à nossa SAF. E estando em nossa SAF, vocês viram os padrões de ordem da igreja, a liturgia da igreja, a forma doutrinária da igreja, o zelo pela sã doutrina, o zelo pela forma de fazer o culto, a forma de orar, tudo isso, elas devem se acomodar a nós. Elas vieram para nós porque viram algum valor diferente em nós. Por isso estão deixando suas igrejas, mas não para desvirtuar a nossa igreja, não para acabar com a nossa SAF. E quem é que vai fazer isso com forma amorosa, assertiva, dedicada? Nós. Somos nós que vamos defender aquilo que nós somos, não é? Não é porque chegaram muitos membros da nossa igreja e até alguns ricos que nós vamos detonar a nossa denominação. E as nossas filhas são o ouro da SAF. Se nós não trabalharmos as meninas,
na SAF, já começando a ver o nosso trabalho, nos trabalhos de SAF, de federação, de sinodal, levando-as, incluindo-as para ficar ali sentadas nos nossos pés, brincando ali de boneca, estão vendo nós trabalharmos para o Senhor. Elas não vão amar a SAF quando elas crescerem. Então o ouro está ficando em casa, vendo televisão, internet, Facebook, WhatsApp, não é? E outros mais. Vamos trazer o ouro para ver o trabalho da SAF, certo? SAF, vamos conhecer para valorizar. Quem não conhece, não valoriza, não ama e é contra, mas se conhecer, vai amar. Vamos dizer juntos aqui? Oremos pela SAF, defendamos a SAF, valorizemos a SAF, porque Jesus é o Senhor e o Senhor da SAF. E a SAF é o quê? Projeto de Deus para as auxiliadoras presbiterianas, com a finalidade de quê? De glorificar, de honrar e louvar ao Senhor.